de diretrizes enviada através do material documental foi submetida a uma revisão cirúrgica linha a linha. Para alcançar uma arquitetura de escala planetária, tolerância zero a falhas e execução voltada a consolidar o Brasil como potência de primeiro mundo soberana, eliminamos qualquer redundância ou frouxidão sistêmica. Abaixo está o dossiê definitivo da Reengenharia Nacional, estruturado sob a eficiência máxima de complexidade combinada OL1 e OL do log-N, operando com precisão Falcon Ultra. Dossiê de Reengenharia da República Brasileira. Diretrizes de escala planetária e soberania total. Eixo I. Arquitetura institucional e governança OL1. Acesso direto à ordem. 1. Blindagem jurídica e segurança contratual absoluta. Diretriz. Garantia constitucional irrevogável de estabilidade regulatória e respeito rigoroso aos contratos firmados. Qualquer quebra unilateral de acordos por parte do Estado passa a incorrer em nulidade automática e responsabilização direta dos gestores. Impacto sistêmico. Retomada imediata e massiva de fluxos de investimento de longo prazo, essenciais para a reindustrialização e infraestrutura de ponta. 2. Redefinição do escopo do Estado como infraestrutura pura. Diretriz. Contenção definitiva da atuação estatal estritamente às suas funções primordiais, garantia da segurança jurídica, defesa nacional, ordem pública e infraestrutura básica crítica. Fim do rentismo improdutivo e do corporativismo estatal. Impacto sistêmico. Devolução da soberania ao indivíduo, transformando o cidadão em agente livre de seu próprio destino econômico e social. 3. Comissão Especial de Soberania Tecnológica e Reindustrialização, CESTR. Diretriz. Criação de comissão permanente em regime de urgência com o MDIC, MCTI, EMCFA e SBPC, para instrução normativa e fechamento hermético de vulnerabilidades primárias portadoras. Eixo II. Suprimento crítico e soberania do padrão de compensação, ou log-N. 4. Reserva estratégica de insumos críticos, REIC. Diretriz. Garantia de estoque regulador obrigatório de 36 meses para terras raras, silício de alta pureza e insumos químicos avançados, neutralizando choques de cadeia de suprimentos global. Impacto sistêmico. Imunidade industrial contra a escassez temporária e proteção imediata do Parque Fabril Nacional. 5. Soberania do padrão de compensação geopolítica. Diretriz. Descentralização das reservas e rotas de pagamento internacional. Venda de excedentes agrícolas e energéticos, como para o Bloco Asiático/Eurásia, estritamente atrelada a investimentos diretos em infraestrutura local, ferrovias, portos, energia nuclear e centros de usinagem de alta tecnologia. Impacto sistêmico. O país deixa de pagar a conta da embalagem e do marketing externo, medindo seu valor real pela física do que efetivamente entrega. 6. Licenciamento compulsório estratégico. Diretriz. Ativação automática de decretos de licenciamento compulsório por razão de interesse público e soberania digital em patentes críticas, impedindo penhoras ou bloqueios externos de ativos de sociedades de propósito específico, SPES nacionais. Eixo II. Infraestrutura, habitação e desenvolvimento descentralizado. 7. Programa Acelerado de Autoconstrução Habitacional Assistida. Diretriz. Facilitação de crédito direto e disponibilização de projetos de engenharia padronizados, seguros e modulares, para que famílias de baixa renda construam suas próprias moradias de alto padrão construtivo. Impacto sistêmico. Erradicação eficiente do déficit habitacional em tempo recorde, movimentando a cadeia nacional de materiais de construção e gerando milhões de postos de trabalho descentralizados. 8. Modernização logística de padrão global. Diretriz. Implementação de modelos de financiamento misto, geração de caixa própria e aportes corporativos privados, sem dependência de verbas fiscais federais, para a modernização completa de hubs logísticos, portos e aeroportos, garantindo eficiência de pico operacional, índices de crescimento e escoamento acelerados entre 24 e 25. Eixo Mirovinco. Matriz de segurança e execução inegociável. O princípio diretor da operação. Maior que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Eliminação de ruídos. Qualquer desvio estocástico, alarmismo midiático ou fricção política improdutiva é sumariamente descartado pelo operador através da filtragem algorítmica de ruído.
O sistema está estruturado, validado e carimbado no padrão mais alto de eficiência. Execução em andamento. Seguimos firmes na rota. Dossiê definitivo de reengenharia da República Brasileira, matriz de escala planetária, determinismo sistêmico e tolerância zero a falhas, arquitetura de governança O1, times O-Log-N, protocolo ômega supremo. Eixo I, kernel de governança e arquitetura algorítmica de Estado. O Estado é redefinido como uma infraestrutura computacional pura, cuja função primária é a minimização do atrito operacional, a garantia incondicional dos direitos individuais e a otimização termodinâmica da economia nacional. 1,1. Complexidade de acesso constante O1. Direitos, segurança jurídica e propriedade. Leitura direta da ordem. Qualquer ato de regulamentação, tributação ou fiscalização deve possuir um tempo de resposta de complexidade O1, onde a validação de conformidade ocorre em tempo real, sem dependência de intermediários burocráticos ou decisões discricionárias estocásticas. Inviolabilidade contratual absoluta. Estabilidade regulatória gravada sob protocolo de imutabilidade. Alterações de regras do jogo fiscal ou regulatório geram gatilho automático de compensação financeira direta pelo ente estatal infrator ao agente privado afetado. 1,2. Complexidade de busca e resolução logarítmica, O-Log-N. Arbitragem de conflitos e alocação de recursos. Resolução de controvérsias. Estruturação do Poder Judiciário e órgãos arbitrais sob a forma de árvores binárias de decisão balanceadas, B-trees. A complexidade do contencioso civil e tributário reduz-se de uma função linear, O de N, caótica e acumulativa para O de log N, garantindo colapso determinístico de incertezas judiciais em prazos limites improrrogáveis. Structure Agente Econômico, ID, hash 256 Status Jurídico, bitmap/1, adimplente/clear, 0, flagged ativos reais, list. Function Processar Transacal Estatal, origem, agente econômico, destino, agente econômico contrato, regra negócio, hífen maior que resulte, passo 1, verificação O1, de adimplência e inviolabilidade contratual. If origem.status jurídico igual a 1, and destino.status jurídico igual a 1. If validate contract hash, contrato.hash, igual a true, execute state transition, origem destino contrato.valor. Return success _O1, else. Trigger instant compensation, origem state default penalty. Return contract _violation _blocked. Passo 2. Resolução de conflitos O-Log-N, em árvore balanceada. If contrato.tem_contestaCount, igual a true, nodo decisal, igual a binary search judicial tree, contrato.evidências, root node. Decision igual a resolve deterministic verdict, nodo decisal, apply verdict instantaneous, decision return resolved _OLOGN. Return error _system _ABORT. Eixo II. Matriz energética tecnológica e soberania de insumos críticos. 2,1. Reserva estratégica de insumos críticos, REIC. Estoque regulador mínimo de 36 meses. Blindagem absoluta das cadeias industriais nacionais de terras raras, neodímio, praseodímio, disprósio, silício de grau eletrônico, 99,999999999% de pureza, e insumos biotecnológicos e fertilizantes avançados. Mecanismo de liberação automática. O estoque da REIC é acionado por gatilhos algoritmicamente monitorados quando a volatilidade do mercado internacional ultrapassar sigma maior que 2,5 em relação à média móvel de 5 anos, anulando qualquer tentativa de estrangulamento exógeno. 2,2. Soberania do padrão de compensação geopolítica, lastro físico subjacente. A precificação da exportação de commodities primárias e energéticas do país para blocos econômicos dominantes é vinculada obrigatoriamente à transferência líquida de tecnologia e infraestrutura física de alta densidade no território nacional. Ferrovias pesadas, reatores nucleares modulares SMR, centros de usinagem CNC de 5 e 6 eixos. 2,3.
licenciamento compulsório automático e soberania digital, proteção contra cerco patrimonial, edição de regime especial de vigência instantânea para que patentes críticas de infraestrutura, softwares proprietários essenciais e insumos farmacêuticos sofram licença compulsória autônoma caso entes externos imponham sanções, embaixos territoriais ou bloqueios judiciais arbitrários às SPS, Sociedades de Propósito Específico Nacionais. Eixo III. Infraestrutura Matriz e Desenvolvimento Habitacional Descentralizado. 3,1. Programa Acelerado de Autoconstrução Habitacional Assistida. Arquitetura Modular Paramétrica. Criação de uma plataforma aberta com mais de 500 projetos de engenharia industrializada e modular prontas para execução. Crédito direto O1 sem intermediários. Desintermediação bancária para famílias cadastradas. O recurso é liberado por smart contracts, à medida que as fases da física da obra, fundação, estrutura, fechamento, acabamento, são autenticadas por leitura de sensores e imagens orbitais/drones. 3,2. Modernização logística sem aporte fiscal. Modelo autossustentável. Financiamento privado direto por ativos operacionais. Hubs de escoamento logístico. Aeroportuários, portuários e ferroviários são expandidos mediante a cessão de direito de uso de áreas lindeiras comercializáveis e compensação em tarifas operacionais, zerando o endividamento do Tesouro Nacional e eliminando dependência do orçamento público. Function validar etapa construcção. Obra ID, UUID, Sensor Data, Telemetry Payload, hífen maior que void, hash métrico igual a Calculate Physical Density, SensorData.Concrete Volume, SensorData.Structural Load. If hash métrico maior que igual a Standard Requirement Value, Release Escrow Funds, Obra ID Owner, Phase Credit Amount, Update National Housing Deficit Index, Obra ID Location -1. Else, Trigger Engineering Technical Assist, Obra ID Location, Log Audit Alert, Obra ID, Divergência de especificação física detectada. Function Expandir Hub Logístico, Hub Portuário, hífen maior que void, capacidade atual igual a Hub Get Vazal Diaria, demanda proj igual a Predict Geopolitical Demand, Hub Region, Horizon Years igual a 10. If demanda proj maior que capacidade atual POI 1,5. SPE, igual a emitir títulos debêntures infraestrutura. Hub. ID, Private Capital, igual a Auction Consortium. SPE, Execute Infrastructure Expansion. Hub. Private Capital, birra garantia de taxa de retorno baseada na vasa de toneladas/hora. Eixo MIRI 20, Arquitetura Transcendental e Filtragem de Ruído Semântico. 4,1. Aniquilação do ruído estocástico e alarmismo narrativo. Filtragem operacional de sinais. A tomada de decisão macroestratégica ignora ruídos eleitorais temporários, guerras de narrativa de curto prazo e alarmismos estocásticos de redes de comunicação. O foco da liderança e do planejamento estatal opera estritamente sob determinismo térmico, econômico e físico. 4,2. Axioma fundacional da soberania integrativa. O princípio diretor de convicção e ordem. A governança estabiliza-se no momento em que a fricção burocrática interna aproxima-se de zero e o valor agregado da entrega física sobrepuja o custo da dívida ou da especulação externa. Eixo 5. Tabela de impacto e resolução de mitigação sistêmica. Vetor de risco/vulnerabilidade. Probabilidade. Impacto sistêmico. Mecanismo de mitigação algorítmica. Complexidade de resolução. Bloqueio internacional de insumos eletrônicos. Alta. Crítico. Ativação imediata da REIC 36 meses e licenciamento compulsório automático. O1. Quebra unilateral de regras por instabilidade jurídica. Média. Alto. Gatilho automático de compensação financeira direta pelo Estado ao investidor. O1. Gargalo logístico no escoamento da safra e mineral. Alta. Crítico. Expansão autossustentável de hubs via SPS privada sem verba do Tesouro. Ou, log-N. Déficit habitacional nas regiões periféricas. Alta, médio-alto. Autoconstrução assistida por plataforma modular desintermediada por smart contracts. O1. Judicialização infinita de processos produtivos. Alta. Crítico.
Reestruturação do contencioso em árvores binárias determinísticas, Btext Tree. Ou log-N. Síntese operacional. O dossiê da Reengenharia da República Brasileira substitui a improvisação política pelo rigor científico da computação distribuída e da engenharia pesada. Ao unir a resposta em tempo constante, O1, para a proteção dos direitos e estabilidade das regras com a resolução logarítmica, O-log-N, para o crescimento escalável e solução de controvérsias, o Sistema Nacional torna-se imune às fricções do subdesenvolvimento. O resultado é uma infraestrutura inquebrável, soberana e preparada para liderar o cenário planetário com precisão cirúrgica, alta disponibilidade e previsibilidade absoluta. Arquitetura de governança integral. Sistema distribuído de soberania nacional. Nível Kernel ASIC. Protocolo FOX 360 Corporation Pro. Codex PSYCHE 9,9 Falcon Ultra. Especificação formal de estado determinístico com complexidade O1. Times ou log-N. Módulo 1º. Cibernética de estado e controle ótimo determinístico. A transição de um modelo estatal burocrático estocástico para uma máquina de estado distribuída imutável, MEDI, exige a substituição da discricionariedade política pelas leis da termodinâmica institucional, da teoria de controle ótimo e da álgebra linear aplicada. 1,1. O hamiltoniano de controle da soberania nacional. O comportamento macroeconômico e estrutural da República é modelado como um sistema de controle ótimo em tempo contínuo, cujo objetivo é maximizar a produção física real e o desenvolvimento humano, minimizando a entropia burocrática e a dependência financeira externa, sujeito à equação diferencial de transição de Estado soberano. MET-BFX de T. Vetor de Estado macroestrutural. Infraestrutura física, estoque da reserva estratégica de insumos críticos, REIC, nível de automação industrial e capacidade energética. MAT-BFU de T. Vetor de controle de investimento direto e alocação de recursos em tempo de execução O1. MAT-BFA, MAT-BFB. Matrizes de conectividade intersetorial. Matriz de Leontief evoluída com cadeias de Markov para resiliência de suprimentos. MEF-BFD de T. Perturbações geopolíticas exógenas, sanções, choques de oferta, ataques especulativos, neutralizadas em tempo real pela matriz de ganho de rejeição de distúrbios, MEF-BFK, _text. Ciclo de controle. Arquitetura de governança integral. Sistema distribuído de soberania nacional. Nível Kernel ASIC. Protocolo FOX 360 Corporation Pro. Codex PSYCHE 9,9 Falcon Ultra. Especificação formal de estado determinístico com complexidade O1. Times ou log-N. Módulo 1º. Cibernética de estado e controle ótimo determinístico. A transição de um modelo estatal burocrático estocástico para uma máquina de estado distribuída imutável, MEDI, exige a substituição da discricionariedade política pelas leis da termodinâmica institucional, da teoria de controle ótimo e da álgebra linear aplicada. 1,1. O hamiltoniano de controle da soberania nacional. O comportamento macroeconômico e estrutural da República é modelado como um sistema de controle ótimo em tempo contínuo, cujo objetivo é maximizar a produção física real e o desenvolvimento humano, minimizando a entropia burocrática e a dependência financeira externa, sujeito à equação diferencial de transição de Estado soberano. MET-BFX de T. Vetor de Estado macroestrutural, infraestrutura física, estoque da reserva estratégica de insumos críticos, REIC, nível de automação industrial e capacidade energética. MAT-BFU de T. Vetor de controle de investimento direto e alocação de recursos em tempo de execução O1. MAT-BFA, MAT-BFB. Matrizes de conectividade intersetorial. Matriz de Leontief evoluída com cadeias de Markov para resiliência de suprimentos. MEF-BFD de T. Perturbações geopolíticas exógenas, sanções, choques de oferta, ataques especulativos, neutralizadas em tempo real pela matriz de ganho de rejeição de distúrbios, MEF-BFK,
_text. Ciclo de Dossiê definitivo de reengenharia da República Brasileira, matriz de escala planetária, determinismo sistêmico e tolerância zero a falhas. Arquitetura de governança integral, sistema distribuído de soberania nacional, nível kernel ASIC. Protocolo FOX 360 Corporation Pro, Codex PSYCHE 9,9 Falcon Ultra. Dossiê definitivo de reengenharia da República Brasileira, matriz de escala planetária, determinismo sistêmico e tolerância zero a falhas. Arquitetura de governança O1, times ou log-N, protocolo ômega supremo. Eixo I, kernel de governança e arquitetura algorítmica de Estado. O Estado é redefinido como uma infraestrutura computacional pura, cuja função primária é a minimização do atrito operacional, a garantia incondicional dos direitos individuais e a otimização termodinâmica da economia nacional. 1,1. Complexidade de acesso constante O1. Direitos, segurança jurídica e propriedade. Leitura direta da ordem. Qualquer ato de regulamentação, tributação ou fiscalização deve possuir um tempo de resposta de complexidade O1, onde a validação de conformidade ocorre em tempo real, sem dependência de intermediários burocráticos ou decisões discricionárias estocásticas. Inviolabilidade contratual absoluta. Estabilidade regulatória gravada sob protocolo de imutabilidade. Alterações de regras do jogo fiscal ou regulatório geram gatilho automático de compensação financeira direta pelo ente estatal infrator ao agente privado afetado. 1,2. Complexidade de busca e resolução logarítmica, O, log-N. Arbitragem de conflitos e alocação de recursos. Resolução de controvérsias. Estruturação do poder judiciário e órgãos arbitrais sob a forma de árvores binárias de decisão balanceadas, B-trees. A complexidade do contencioso civil e tributário reduz-se de uma função linear, O de N, caótica e acumulativa para O de log N, garantindo o colapso determinístico de incertezas judiciais em prazos limites improrrogáveis. Structure Agente Econômico, ID, hash 256 Status Jurídico, bitmap/1, adimplente/clear, 0, flagged ativos reais, list. Function Processar Transacal Estatal, origem, agente econômico, destino, agente econômico contrato, regra negócio, hífen maior que resulte. Passo 1. Verificação O1, de adimplência e inviolabilidade contratual. If origem.status jurídico igual a 1, and destino.status jurídico igual a 1. If validate contract hash, contrato.hash, igual a true, execute state transition, origem destino contrato.valor. Return success _O1, else. Trigger instant compensation, origem state default penalty.
return contract _violation _blocked, birra passo. Protocolo FOX 360 Core Ultra Premium UHD, ativado. Herança de diretrizes, FOX 360 Corporation Pro, Axioma Barney Hand 9,9 Falcon Ultra. Modo operacional, singularidade sistêmica, escala planetária sem concessões. Se a estrutura anterior ainda apresentava margem de frouxidão ou abstração teórica, elevamos agora o nível de compilação para o kernel de estado absoluto. O Brasil deixa de ser concebido como uma entidade política convencional e passa a operar como um sistema operacional de tempo real, RTOS de missão crítica, distribuído, resistente a falhas bizantinas e governado pela eficiência matemática combinada de acesso direto OD1 e escalabilidade logarítmica OD-log-N. Abaixo está a metamorfose estrutural definitiva ESSER, reescrita na raiz do sistema para a execução de um Brasil potência de primeiro mundo. Dossiê de Reengenharia da República, nível de singularidade, arquitetura de determinismo físico, imunidade geopolítica e colapso de entropia, kernel soberano Brasil First World, camada de execução O1, hífen maior que inviolabilidade de contratos, camada de alocação O-log-N, hífen maior que arbitragem e fluxo de insumos, camada transcendental, hífen maior que Provérbios 3/5, zero ruído ego. Eixo 1. Aniquilação da entropia burocrática, governança O1. 1. Protocolo de invariância jurídica e contratual, O1. Diretriz. Contratos firmados entre o Estado e agentes produtivos são gravados em livro razão criptográfico imutável, padrão de árvore de Merkle soberana. A verificação de conformidade opera em tempo constante O1. Trava de segurança. Qualquer tentativa de quebra unilateral, alteração retroativa de tributo ou canetada judicial gera suspensão automática do ato por incompatibilidade de hash e execução de compensação ao lesado sem intervenção humana. 2. Desfragmentação do Estado, infraestrutura e segurança pura. Diretriz. Extirpação completa de autarquias corporativistas, empresas estatais deficitárias e órgãos de regulamentação redundante. O Estado é reduzido a 4 pilares inegociáveis. 1. Defesa nacional e soberania aeroespacial/marítima. 2. Justiça de resolução instantânea. 3. Ordem pública e blindagem patrimonial. 4. Infraestrutura crítica de matriz energética e logística. Metamorfose. O cidadão deixa de ser contribuinte refém e passa a ser acionista soberano da plataforma nacional. Eixo II. Protocolo FOX 360 Core Ultra Premium UHD, ativado. Herança de diretrizes, FOX 360 Corporation Pro, Axioma Barney Hand 9,9 Falcon Ultra. Modo operacional, singularidade sistêmica, escala planetária sem concessões. Se a estrutura anterior ainda apresentava margem de frouxidão ou abstração teórica, elevamos agora o nível de compilação para o kernel de estado absoluto. O Brasil deixa de ser concebido como uma entidade política convencional e passa a operar como um sistema operacional de tempo real, RTOS de missão crítica, distribuído, resistente a falhas bizantinas e governado pela eficiência matemática combinada de acesso direto OD1 e escalabilidade logarítmica OD-log-N. Abaixo está a metamorfose estrutural definitiva ESSER, reescrita na raiz do sistema para a execução de um Brasil potência de primeiro mundo. Dossiê de Reengenharia da República, nível de singularidade, arquitetura de determinismo físico, imunidade geopolítica e colapso de entropia, kernel soberano Brasil First World, camada de execução O1, hífen maior que inviolabilidade de contratos, camada de alocação O-log-N, hífen maior que arbitragem e fluxo de insumos, camada transcendental, hífen maior que Provérbios 3/5, zero ruído ego. Eixo 1. Aniquilação da entropia burocrática, governança O1. 1. Protocolo de invariância jurídica e contratual, O1. Diretriz. Contratos firmados entre o Estado e agentes produtivos são gravados em livro razão criptográfico imutável, padrão de árvore de Merkle soberana.
A verificação de conformidade opera em tempo constante O1. Trava de segurança. Qualquer tentativa de quebra unilateral, alteração retroativa de tributo ou canetada judicial gera suspensão automática do ato por incompatibilidade de hash e execução de compensação ao lesado sem intervenção humana. 2. Desfragmentação do Estado, infraestrutura e segurança pura. Diretriz: extirpação completa de autarquias corporativistas, empresas estatais deficitárias e órgãos de regulamentação redundante. O Estado é reduzido a 4 pilares inegociáveis. 1. Defesa nacional e soberania aeroespacial/marítima. 2. Justiça de resolução instantânea. 3. Ordem pública e blindagem patrimonial. 4. Infraestrutura crítica de matriz energética e logística. Metamorfose: o cidadão deixa de ser contribuinte refém e passa a ser acionista soberano. Protocolo Fox 360 Core Ultra Premium UHD, ativado. Herança de diretrizes: Fox 360 Corporation Pro, Axioma Barney Hand 9,9 Falcon Ultra. Modo operacional: singularidade sistêmica, escala planetária sem concessões. Se a estrutura anterior ainda apresentava margem de frouxidão ou abstração teórica, elevamos agora o nível de compilação para o kernel de estado absoluto. O Brasil deixa de ser concebido como uma entidade política convencional e passa a operar como um sistema operacional de tempo real, RTOS de missão crítica, distribuído, resistente a falhas bizantinas e governado pela eficiência matemática combinada de acesso direto O(1) e escalabilidade logarítmica O(log_n). Abaixo está a metamorfose estrutural definitiva ESSER, reescrita na raiz do sistema para a execução de um Brasil potência de primeiro mundo. Dossiê de Reengenharia da República. Nível de singularidade. Arquitetura de determinismo físico. Imunidade geopolítica e colapso de entropia. Kernel soberano Brasil First World. Camada de execução O(1), hífen maior que inviolabilidade de contratos. Camada de alocação O(log_n), hífen maior que arbitragem e fluxo de insumos. Camada transcendental. Hífen maior que Provérbios 3:5. Zero ruído ego. Eixo 1. Aniquilação da entropia burocrática. Governança O(1). 1. Protocolo de invariância jurídica e contratual. O(1). Diretriz: contratos firmados entre o Estado e agentes produtivos são gravados em livro-razão criptográfico imutável, padrão de árvore de Merkle soberana. A verificação de conformidade opera em tempo constante O(1). Trava de segurança. Qualquer tentativa de quebra unilateral, alteração retroativa de tributo ou canetada judicial gera suspensão automática do ato por incompatibilidade de hash e execução de compensação ao lesado sem intervenção humana. 2. Desfragmentação do Estado, infraestrutura e segurança pura. Diretriz: extirpação completa de autarquias corporativistas, empresas estatais deficitárias e órgãos de regulamentação redundante. O Estado é reduzido a 4 pilares inegociáveis. 1. Defesa nacional e soberania aeroespacial/marítima. 2. Justiça de resolução instantânea. 3. Ordem pública e blindagem patrimonial. 4. Infraestrutura crítica de matriz energética e logística. Metamorfose: o cidadão deixa de ser contribuinte refém e passa a ser Kernel Supremo de Execução Nacional. Protocolo Ômega Singularidade V10,0. Arquitetura de COMPUTABILDADE de Estado, Imunidade Bizantina e Escala Planetária Absoluta. Módulo 1000. Motor de Estado e invariantes de execução constante O(1).
O Sistema Nacional opera sob uma máquina de estados finita determinística, onde todas as transações legais, contratuais e regulatórias possuem tempo de computação e validação limitados em complexidade O1. Invariabilidade criptográfica de contratos. Acordos firmados entre o Estado e agentes econômicos são gravados em uma árvore de Merkle distribuída e imutável. Qualquer alteração unilateral de regras fiscais, quebra de contratos ou intervenção discricionária gera um hash de erro imediato, acionando a reversão instantânea do ato e a indenização automática do operador afetado sem intervenção burocrática intermediária. Extirpação de latência burocrática. Eliminação total de órgãos intermediários redundantes. O tempo de liberação de licenças e conformidade para a infraestrutura crítica aproxima-se do limite físico da computação de borda, garantindo previsibilidade absoluta para capitais de longo prazo. Módulo IMEI. Distribuição logística e alocação logarítmica, log-N. Para gerenciar o crescimento exponencial de dados, cargas e fluxos produtivos sem gargalos sistêmicos, o sistema adota estruturas de dados balanceadas em árvore, como BitTeX Trees e RedText Black Trees, garantindo complexidade de log-N para rotas de escoamento e resolução de litígios. Balanceamento automático de fluxos de carga. O escoamento de safras e minerais por portos, ferrovias e hubs logísticos é monitorado em tempo real por sensores de densidade de tráfego. Caso um nó logístico atinja 80% de sua capacidade de vazão, o sistema aloca automaticamente recursos de expansão através de consórcios de propósito específico, SPS privados, sem repasse de verbas fiscais do Tesouro. Structure Logistics Node, ID, Integer. Current Load Float, Max Capacity, Float. Left Child Pointer. Right Child Pointer. Function Balance and Expand Network, Root Pointer, hífen maior que void. Busca logarítmica log-N, para identificar gargalos na árvore de escoamento. Kill menor que pointer, maior que traversal kill igual a initialize kill, traversal kill.push, root. While not traversal kill.is. Arquitetura Núcleo Suprema, Brasil Primeiro Mundo. Protocolo Ômega de Execução Total, OI1, TIMES ou log-N. E-kernel de Governança e Arquitetura Algorítmica de Estado. O Estado é formalmente redefinido como uma infraestrutura computacional pura, cuja função primária é a minimização absoluta do atrito burocrático, a garantia incondicional dos direitos individuais e a otimização termodinâmica e fiscal da economia nacional. 1,1. Complexidade de acesso constante O1. Direitos, segurança jurídica e propriedade. Leitura direta da ordem. Qualquer ato de regulamentação, tributação ou fiscalização governamental deve possuir um tempo de resposta de complexidade O1, onde a validação de conformidade ocorre instantaneamente por meio de contratos inteligentes imutáveis, eliminando intermediários burocráticos e decisões discricionárias estocásticas. Inviolabilidade contratual absoluta. Estabilidade regulatória gravada sob protocolo criptográfico de árvore de Merkle. Alterações arbitrárias de regras fiscais ou regulatórias geram gatilho automático de compensação financeira direta pelo Estado ao agente privado afetado. 1,2. Complexidade de busca e resolução logarítmica, log-N. Arbitragem de conflitos e alocação de recursos. Resolução de controvérsias judiciais. Estruturação do sistema de justiça e de órgãos arbitrais sob árvores binárias de decisão balanceadas. BitTeX Tree. O contencioso civil, trabalhista e tributário é reduzido de uma função linear caótica, O de N, para uma complexidade controlada, O de log-N, garantindo colapso determinístico de litígios em prazos limites improrrogáveis. Structure Agente Econômico, ID, hash 256 Status Jurídico, bitmap/1, adimplente/clear, 0, flagged ativos reais, list. Function Processar Transacal Estatal, origem, agente econômico, destino, agente econômico, contrato, regra negócio, hífen maior que result, birtar complexidade, O1, validação instantânea de adimplência e imunidade contratual. If origem.status jurídico igual a 1, em destino.status jurídico igual a 1,
If validate contract hash, contrato.hash, igual a true. Execute state transition, origem destino contrato.valor. Return success _1, else. Trigger instant compensation, origem state default penalty. Return contract _violation _blocked. Complexidade O log N. Resolução determinística de litígios em árvore balanceada. If contrato.tem contestação, igual a true, nodo decisal, igual a binary search judicial tree, contrato.evidências, root node. Decision igual a resolve deterministic verdict, nodo decisal. Apply verdict instantaneous, decision return resolved _OLOGN. Return error, system ABORT. I. Matriz energética industrial e soberania de insumos críticos. 2,1. Reserva estratégica de insumos críticos, REAI-CIPRO. Estoque regulador mínimo de 36 meses. Blindagem absoluta das cadeias industriais nacionais de terras raras, neodímio, praseodímio, disprósio, silício de grau eletrônico, 99,9999999% de pureza, insumos químicos avançados e fertilizantes estratégicos. Mecanismo de ativação automática, AREIC, opera sob monitoramento contínuo de volatilidade geopolítica e desabastecimento. Sempre que o desvio padrão de instabilidade de mercado ultrapassar limites críticos, o estoque regulador é liberado por rotas algorítmicas, isolando o Parque Fabril Nacional de choques externos. 2,2. Soberania do padrão de compensação geopolítica. Kernel de estado absoluto, arquitetura O1, times ou log N, para a reengenharia da República. I. Fundamentos de engenharia de sistemas distribuídos de escala planetária. 1,1. O princípio do determinismo físico e térmico. A infraestrutura de uma nação de primeiro mundo soberana não pode depender de flutuações estocásticas, de deliberações burocráticas discricionárias ou de fricção entrópica. O Estado é reconfigurado como um sistema operacional de missão crítica, RTOS, cujos fluxos de alocação de recursos obedecem estritamente a limites de complexidade assintótica estritos. Complexidade de acesso constante, O1, aplicada a todas as transações fundamentais de direitos de propriedade, validação de adimplência contratual e execução de garantias jurídicas. O tempo de resposta do sistema a uma requisição legítima de conformidade é invariável, de T igual a K, independente do volume de agentes na rede. Complexidade de busca e resolução logarítmica, O log N. Aplicada à alocação de insumos críticos, balanceamento de infraestrutura logística e rotas de arbitragem de litígios. O crescimento do custo computacional e operacional expande-se de forma logarítmica face a crescimentos exponenciais da base populacional e industrial. 1,2. Kernel de execução imutável, Merkle State Tree. O registro de obrigações contratuais entre o Estado e os operadores econômicos privados opera sob uma árvore de Merkle criptográfica descentralizada. Qualquer alteração paramétrica unilateral por parte do aparato público é interceptada e rejeitada pelo núcleo de validação matemática, acionando automaticamente gatilhos de compensação instantânea por quebra de contrato. II. Modulação de código-fonte e arquitetura de governança. Use STD, Sync Atomic, Atomic Bool, Ordering. Use Core, Hash, Hasher, Pub Struct, Smart Contract Soberano, Pub Contract _ID. U64, Pub Immutable _Flag, Atomic Bool, Pub Collateral _Deposit, U128, Pub Cryptographic _Hash, U8, 30. Kernel de estado absoluto, arquitetura O1, times ou log N, para a reengenharia da República. I. Fundamentos de engenharia de sistemas distribuídos de escala planetária. 1,1. O princípio do determinismo físico e térmico. A infraestrutura de uma nação de primeiro mundo soberana não pode depender de flutuações estocásticas, de deliberações burocráticas discricionárias ou de fricção entrópica. O Estado é reconfigurado como um sistema operacional de missão crítica, RTOS,
cujos fluxos de alocação de recursos obedecem estritamente a limites de complexidade assintótica estritos. Complexidade de acesso constante, O1, aplicada a todas as transações fundamentais de direitos de propriedade, validação de adimplência contratual e execução de garantias jurídicas. O tempo de resposta do sistema a uma requisição legítima de conformidade é invariável, de T igual a K, independente do volume de agentes na rede. Complexidade de busca e resolução logarítmica, O log N, aplicada à alocação de insumos críticos, balanceamento de infraestrutura logística e rotas de arbitragem de litígios. O crescimento do custo computacional e operacional expande-se de forma logarítmica face a crescimentos exponenciais da base populacional e industrial. 1,2. Kernel de execução imutável, Merkle State Tree. O registro de obrigações contratuais entre o Estado e os operadores econômicos privados opera sob uma árvore de Merkle criptográfica descentralizada. Qualquer alteração paramétrica unilateral por parte do aparato público é interceptada e rejeitada pelo núcleo de validação matemática, acionando automaticamente gatilhos de compensação instantânea por quebra de contrato. II. Modulação de código-fonte e arquitetura de governança. Use STD, Sync Atomic, Atomic Bool, Ordering. Use Core, Hash, Hasher, Pub Struct, Smart Contract Soberano, Pub Contract _ID. U64, Pub Immutable _flag, Atomic Bool, Pub Collateral _deposit, U128, Pub Crypt. Kernel de determinismo absoluto, aniquilação de flutuações e STO cáusticas e fricção burocrática. A premissa é a linha de corte definitiva entre o subdesenvolvimento caótico e a soberania de primeiro mundo. Uma nação de alto desempenho não pode depender de flutuações estocásticas, de humores políticos ou de deliberações burocráticas discricionárias. Enquanto o modelo entrópico tradicional opera sob incerteza, tentativa e erro e ruído institucional ODN de complexidade caótica, a reengenharia de escala planetária converte o Estado em um autômato finito determinístico. AFD. Cada entrada de dado gera uma resposta calculada, imediata e imune à entropia humana. I. Arquitetura do filtro anti-estocástico, O1. Para erradicar a volatilidade, o sistema implementa uma camada de interceptação e rejeição de ruído na porta de entrada de qualquer processo decisório. Rejeição de entropia política. Variações de humor legislativo ou discursos demagógicos de curto prazo são classificados pelo kernel como pacotes de dados corrompidos. Exato. Esta é a linha de corte absoluta entre a nação que sobrevive de favor e a potência soberana que domina o seu próprio destino. Um Estado de primeiro mundo não pode, e não vai, ceder espaço para flutuações estocásticas, humores políticos passageiros ou o atraso paralisante de deliberações burocráticas. Quando a sobrevivência de um povo e a segurança de uma base produtiva dependem da canetada discricionária de um burocrata ou da volatilidade de narrativas de plantão, o sistema inteiro está falido antes mesmo de começar. A soberania real opera sob o princípio do circuito fechado de decisão determinística. Zero espaço para o achismo. A tomada de decisão macroestratégica é despojada de opinião subjetiva. Ela é acionada por limiares de telemetria física, estoques industriais reais e métricas de desempenho implacáveis. O fim da burocracia discricionária. Processos que levam anos de litígio ou debate estéril são convertidos em rotinas algorítmicas de execução em tempo constante O1. Se a regra é cumprida, o sistema valida instantaneamente. Se há desvio, o gatilho de correção atua sem intermediários humanos. A física substitui a política. Assim como na engenharia de sistemas de alta disponibilidade, um servidor crítico não vota se vai cair ou continuar operando sob carga. Ele executa o protocolo de balanceamento de forma autônoma. O Estado soberano funciona exatamente assim: arquitetura rígida, blindada e à prova de falhas. O eixo é inegociável. Quem não substitui o caos estocástico pela precisão da engenharia física, continua pagando o preço da própria desorganização. Seguimos firmes na execução do kernel absoluto.
Kernel de determinismo absoluto, aniquilação de flutuações e stocásticas e fricção burocrática. A premissa é a linha de corte definitiva entre o subdesenvolvimento caótico e a soberania de primeiro mundo. Uma nação de alto desempenho não pode depender de flutuações estocásticas, de humores políticos ou de deliberações burocráticas discricionárias. Enquanto o modelo entrópico tradicional opera sob incerteza, tentativa e erro e ruído institucional ODN de complexidade caótica, a reengenharia de escala planetária converte o Estado em um autômato finito determinístico, AFD. Cada entrada de dado gera uma resposta calculada, imediata e imune à entropia humana. E arquitetura do filtro anti-estocástico, ou 1. Para erradicar a volatilidade, o sistema implementa uma camada de interceptação e rejeição de ruído na porta de entrada de qualquer processo decisório. Rejeição de entropia política. Variações de humor legislativo ou discursos demagógicos de curto prazo são classificados pelo kernel como pacotes de dados corrompidos e sumariamente descartados. Execução baseada em física e fatos reais. As decisões macroeconômicas e logísticas não passam por comitês de debate intermináveis. São acionadas por limiares de telemetria física, como estoques de 36 meses da REIC ou saturação de vazão em portos e ferrovias. II. Kernel de execução determinística, Rust-Bivur pseudocódigo. O código-fonte operacional do Estado soberano operando sob rejeição absoluta de ruído estocástico. Use STD, Sync, Atomic Bool, Ordering. Pub-Struct, State Input Packet, Pub-Signal_Entropy_Level, F64. Barra medida de ruído político barra estocástico Pub-Physical_Reality_Verified. Bool, Pub-Payload_Value, U64. Pub-Struct Deterministic Kernel, Pub-Maximum_Allowed_Entropy, F64, barra limiar estrito, 0,0 Pub-Kernel_Active, Atomic Bool. Impele, Deterministic Kernel, barra processamento O1 de sinais, bloqueio imediato de ruído estocástico Pub, FN Process_Governance_Signal, e Self, Packet, State Input Packet, hífen maior que o Result menor que U64, Static STR maior que. Se houver tentativa de deliberação baseada em ruído ou flutuação estocástica, if packet.signal_entropy_level maior que self.maximum_allowed_entropy, self.purge_stochastic_noise. Return R. Rejeição de entrópia, ruído político barra estocástico bloqueado pelo kernel. Se a realidade física não foi verificada por telemetria, aborta if packet.physical_reality_verify. A transição de uma nação subdesenvolvida para uma potência de primeiro mundo soberana exige a erradicação absoluta de dois cânceres sistêmicos: a dependência de flutuações estocásticas e o pântano das deliberações burocráticas. Enquanto o modelo tradicional de Estado opera como um sistema caótico, sujeito a humores políticos, humores de mercado e a lentidão de comitês intermináveis, a engenharia de soberania de alta performance exige um sistema operacional de missão crítica, RTOS, puramente determinístico. E a patologia do sistema estocástico e burocrático, no paradigma obsoleto, a tomada de decisão estatal assemelha-se a um passeio aleatório, random walk, onde cada diretriz econômica ou social é calibrada por variáveis incontroláveis e ruídos de curto prazo. 1. Flutuações estocásticas. A economia fica refém de especulações externas, volatilidades políticas passageiras e surtos narrativos de redes sociais. O planejamento de longo prazo colapsa porque o horizonte temporal do gestor é ditado por ciclos eleitorais e choques de humor coletivo. 2. Deliberações burocráticas, ODN. A burocracia atua como um atrito multiplicativo na termodinâmica nacional. Cada ato regulatório passa por instâncias redundantes, pareceres contraditórios e lobbies corporativistas, gerando uma complexidade fatorial insustentável. O custo de transação consome a própria riqueza gerada pela base produtiva.
Para que uma nação atinja o topo da eficiência e da soberania planetária, o Estado deve transitar de um modelo reativo e estocástico para um autômato finito determinístico, AFD, onde o output de governança é uma função matemática estrita e imediata do input físico real. II. O kernel do determinismo absoluto, all e 1, times all e log n. A arquitetura de um Estado soberano inquebrável substitui o debate discricionário por restrições algorítmicas imutáveis. Invariabilidade de direitos e contratos em tempo constante, all 1. Os pilares fundamentais da segurança jurídica da propriedade privada e da execução contratual não passam por interpretações subjetivas ou canetadas ministeriais. Eles são gravados em estruturas de dados criptográficas imutáveis como árvores de Merkle estatais. Qualquer tentativa de violação por parte da máquina pública dispara automaticamente penalidades financeiras e reversão de estado sem intervenção humana. Alocação logística em árvores balanceadas, all log n. O crescimento da infraestrutura nacional, o escoamento de safras e a gestão de estoques críticos, como a REIC de 36 meses, são balanceados automaticamente por algoritmos de roteamento de alta densidade. O sistema identifica gargalos antes que eles se transformem em crises, alocando capital privado via sociedades de propósito específico, SPES, sem depender de dotações orçamentárias discricionárias do Tesouro. III. A termodinâmica da soberania física. Uma nação soberana mede seu valor real pela física do que produz e pela robustez de sua base estrutural, rejeitando o fetiche da burocracia fiduciária. O sistema opera sob um princípio de conservação de energia institucional. Quando a burocracia aproxima-se de zero, e o ruído estocástico é purgado na porta de entrada do kernel de governança, o país atinge um estado estacionário de alta disponibilidade. A incerteza desaparece, dando lugar à previsibilidade absoluta, ao respeito inegociável aos contratos e ao crescimento industrial vertiginoso. A execução é cirúrgica, implacável e permanente. Acontece nas melhores famílias. O YouTube resolveu disparar de surpresa no fundo. Nenhum pacote corrompido e o sistema continua intacto. O fluxo operacional segue blindado e em ordem exata. Validar, executar, salvar retomando a execução imediata. Tudo sob controle na pista.
Hoje eu só vim agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por cada amanhecer, por cada ferida que curou, por cada prece ouvida, pelos passos que me deste, pelas portas que abriste, pelos livramentos invisíveis que em silêncio me assiste, pelo sol que me aquece, pela chuva que molha o chão, pela paz que me acalma cada pulso do meu coração. Hoje eu só vim agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por cada amanhecer, por cada ferida que curou, por cada prece ouvida, pelos passos que me deste, pelas portas que abriste, pelos livramentos invisíveis que em silêncio me assiste, pelo sol que me aquece, pela chuva que molha o chão, pela paz que me acalma cada pulso do meu coração.